Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Sou a professora Laude, professora de História, e hoje vou continuar uma aula sobre Brasil colonial, falando especificamente sobre economia colonial durante o ciclo do açúcar e os holandeses no Brasil. Falar um pouquinho dos holandeses no Brasil, porque está estritamente ligado ao período do açúcar no Brasil. Eu já fiz uma outra aula inicial falando sobre o período pré-colonial e a montagem do sistema administrativo no Brasil. Vou deixar o link dessa aula na descrição. Então, a partir de 1530, os portugueses decidiram colonizar de fato o Brasil. E aí, eles precisavam, a coroa portuguesa precisava decidir qual produto explorar no Brasil, o capital para financiar essa produção e conseguir mão de obra para o trabalho. Então, o produto escolhido para explorar no Brasil foi açúcar de cana. Por quê? Em primeiro lugar, porque era uma especiaria de elevado valor na Europa. E eu digo em primeiro lugar, não que seja o principal motivo, mas é porque eu vou enumerar os motivos agora. Além de ser um produto de alto valor comercial na Europa, os portugueses tinham experiência com o cultivo de cana e a produção de açúcar, porque nas suas possessões no Atlântico, os portugueses já produziam açúcar. E no Brasil tinha solo e clima favoráveis ao cultivo da cana. Então, da Ilha da Madeira vieram as mudas e os profissionais capacitados para trabalhar nos engenhos do governador Martim Afonso de Souza, em São Paulo. Os engenhos montados no Brasil se localizavam no litoral, por conta do solo, do clima e também das inúmeras dificuldades para adentrar o território brasileiro. O capital para a montagem dos engenhos veio inicialmente de empréstimos com comerciantes portugueses, holandeses e italianos. Detalhe importante aqui. Esse capital, o custo para a instalação de um engenho era muito alto, porque significava ter que adquirir a moenda, bois, trabalhadores, e era bastante custoso montar toda a estrutura. E o que a gente chama de engenho é a unidade de produção, não só o sistema, o aparelho para moer a cana, mas toda a unidade de produção, a fazenda toda, que incluía áreas de cultivo, casa grande, senzala, as instalações do fabrico do açúcar mesmo. Então, o capital inicial veio de empréstimos com comerciantes portugueses, holandeses e italianos. E a partir do século XVII, já tinha um retorno aqui no Brasil dos investimentos. Então, os capitais investidos na economia canavieira foram obtidos na própria colônia. Então, dos três problemas que Portugal precisava resolver, o produto, escolheram açúcar de cana. O capital, empréstimos, e depois foi tendo o retorno para fazer os investimentos. E a mão de obra. Durante a maior parte do século XVI, a mão de obra utilizada na produção de açúcar no Brasil e de outros cultivos também, a mão de obra era indígena. Os indígenas eram capturados por meio das chamadas guerras justas, que é como os portugueses chamavam as guerras feitas com o objetivo de capturar indígenas e escravizar. Em fins do século XVI e início do XVII, a mão de obra indígena foi gradativamente sendo substituída por africanos escravizados. Não quer dizer que deixaram de utilizar a mão de obra indígena, mas trouxeram os africanos também para poder trabalhar. Os principais motivos para essa troca
eram a escassez de mão de obra devido à alta mortalidade de indígenas e a dificuldade crescente em capturar indígenas, em obter novos cativos. Além disso, os africanos tinham habilidade em funções como mestre de açúcar, purgador e ferreiro, sem contar que o tráfico de africanos escravizados, esse comércio, pegar africanos e vender como escravos na América e na Europa, esse comércio que a gente chama de tráfico negreiro ou tráfico atlântico ou tráfico de africanos era muito lucrativo. O tráfico atlântico dava lucros para traficantes europeus que iam lá negociar os escravos, os africanos, com os chefes das tribos africanas. Os chefes africanos lucravam nessa negociação, os mercadores do Brasil que vendiam os escravos e até os reis de Portugal que cobravam impostos sobre este comércio. Então, a mão de obra era indígena primeiro e africana com escravizados depois. Então, percebam que o sistema adotado é o que a gente chama de plantation, que é quando tem monocultura, neste caso a produção de cana para fabrico de açúcar, ou em outras fazendas tinha outros cultivos como o tabaco, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, monocultura, um produto, mão de obra escrava e latifúndio. Quando tem esses três elementos, é o sistema que a gente costuma chamar de plantation. A economia canavieira, essa parte é muito importante, porque às vezes a gente comete um erro ao pensar que no Brasil só tinha plantio de cana e produção de açúcar. A economia canavieira era o principal setor da economia, mas no Brasil também se produziam outros gêneros, tanto para exportação quanto para o mercado interno. Por exemplo, o tabaco, o fumo, é uma planta que foi domesticada pelos indígenas da América e era utilizada em rituais religiosos. Essa planta, o tabaco, o ato de fumar, se tornou um produto de grande aceitação no Brasil e na Europa. E aí o fumo de primeira e segunda qualidade eram consumidos na Europa e internamente. E o fumo de terceira qualidade era utilizado no comércio de africanos escravizados. Era parte da moeda de troca, do pagamento por africanos escravizados nas negociações. Por ser um tipo de cultivo que não era tão custoso, não era tão complicado como o plantio de cana e a produção de açúcar, as roças de tabaco, essa produção acabou se disseminando pela Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e outras províncias, outras capitanias, desculpa. Além do tabaco, também se produzia cachaça, aguardente. Essa cachaça era produzida nos engenhos ou nas engenhocas e atendia ao mercado interno. Algodão, cacau e anil eram produtos de exportação. Importante aqui. No século XVIII, a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, então comprava grandes quantidades de algodão para abastecer as suas fábricas, matéria-prima para as fábricas de tecido da Inglaterra. A Inglaterra comprava grandes quantidades de algodão das áreas que hoje correspondem aos estados do Maranhão, Pernambuco, Ceará e Pará. Cacau, outro produto do Brasil, cultivado principalmente na Bahia e em outros lugares também. E o anil, que era um tipo de corante extraído de plantas da coloração azul, utilizado
principalmente no período que nós estamos tratando, para tingir tecidos. Mandioca, milho, feijão, entre outros itens semelhantes, foram produzidos por causa da falta de alimentos e do elevado preço desses produtos, como não tinha tantos desses produtos à venda. Eram vendidos tanto para a população dos engenhos quanto para as cidades. Por vezes, propriedades que utilizavam mão de obra escrava também produziam alimentos destinados à venda. E a pecuária colonial, especialmente a criação de gado, foi responsável pela ocupação de boa parte do sertão do Brasil. O gado era criado inicialmente para ajudar na produção açucareira. Por exemplo, o gado era utilizado para tração, se utilizava a carne, o leite, o couro, todas as partes. E aí, aos poucos, depois de um tempo, aliás, o gado foi proibido no litoral para não ocupar áreas que poderiam ser de mais plantio de cana, e o gado foi sendo criado mais no sertão do Brasil, mais no interior do Brasil. Esse sertão aqui se refere ao interior, partindo do litoral, mais para dentro do território. Interior, neste caso aqui, sertão. Falando um pouquinho sobre sociedade colonial açucareira, importante, no Brasil, nesse período, havia várias sociedades diferentes. Mas eu vou tratar um pouquinho, especialmente da açucareira, porque o meu foco aqui no vídeo é o ciclo do açúcar. Então, nesta sociedade açucareira, que era uma sociedade rural, onde havia pouca mobilidade social, os senhores de engenho eram os donos de grande riqueza da cana, das terras e de escravos, e faziam parte do grupo dominante da sociedade açucareira. Se consideravam, como diz o historiador pernambucano Evaldo Cabral de Melo, se consideravam a nobreza da terra. Ter terras, ter engenho, ter escravos e produzir açúcar, ser um senhor de engenho, dava status, dava poder e prestígio. Esses senhores de engenho se ocupavam no dia a dia com a aquisição de terras, de escravos, comércio do açúcar, administração da propriedade, pagamento de salários, etc. E exerciam o poder localmente, tanto na esfera pública. No vídeo anterior a esse, quando eu falo da estrutura administrativa do Brasil colonial, eu falo das câmaras municipais. Quem não assistiu essa aula, dá uma conferida, o link está na descrição, para poder entender direitinho como é que funcionavam essas câmaras municipais, quais as funções. Mas eram unidades de poder local. Nessas câmaras municipais, os senhores de engenho ocupavam os cargos, então eram os políticos da região, eram os vereadores da região. E esses senhores de engenho também exerciam o poder na esfera privada, porque eles impunham a sua vontade a todos os habitantes do engenho, a toda a sua família, a todo mundo que morasse na propriedade dele. Como esse senhor de engenho era o homem, era o patriarca, a figura central que impunha sua vontade a todos, daí a gente dizer que a família senhorial no Brasil daqueles tempos era patriarcal. Outro grupo da sociedade eram os lavradores obrigados. Os lavradores obrigados eram homens livres que arrendavam terras do senhor de engenho para plantar cana.
Como eles não tinham os recursos, eles não tinham terras, eles não tinham o engenho, eram obrigados a moer a cana no engenho do proprietário da terra. E entregavam ao senhor, ao dono da terra, parte do açúcar produzido e ainda pagavam aluguel, quer dizer, o arrendamento da terra. Os comerciantes eram um outro grupo importante, mas veja bem, propriedade de terra, ser um senhor de engenho, dava poder e prestígio, mas o comércio possibilitava a riqueza. Grandes comerciantes enriqueceram ao vender produtos locais, por exemplo, açúcar, tabaco, algodão, para a Europa, e revender os produtos que chegavam de Portugal, vinhos, queijos, doces, entre outros. Outros comerciantes vendiam a produção colonial destinada ao mercado interno, bois, mulas, cachaças, farinha, milho, etc. E muitos comerciantes enriqueceram com o comércio de africanos, como, por exemplo, Francisco Félix de Souza, que era um mercador de escravos. Aqui é uma propaganda do livro de Alberto da Costa e Silva, falando sobre Francisco Félix de Souza, um mercador de escravos. Os comerciantes, mercadores de escravos, que enriqueciam com o tráfico atlântico e moravam no Rio de Janeiro, em Salvador e em Recife, chegavam a emprestar dinheiro para os senhores de engenho. Alguns desses comerciantes compraram terras e montaram engenhos, ou se casaram com filhas de senhores de engenho, porque, lembra que eu disse aqui que terra dava poder e prestígio? Então, comprando terras, montando engenhos ou se casando com filhas de senhores de engenho, passavam a fazer parte da nobreza da terra. Muita gente pensa que no Brasil colonial só tinha os senhores de engenho e escravos. Mas, na verdade, tinha muitos trabalhadores livres também. Esses trabalhadores livres eram especializados em algumas tarefas. Isso quer dizer, conheciam procedimentos indispensáveis à produção do açúcar e recebiam pagamento por seu trabalho. Eu vou citar algumas funções aqui, não tem que decorar, é só a título de curiosidade. Desculpa. O feitor de plantações era o funcionário que escolhia as terras para o plantio, o tipo da cana e os momentos adequados para o cultivo e a colheita. O feitor da moenda recebia a cana e controlava a produção do caldo. E o feitor mor estava acima dos outros feitores e tinha várias funções. A principal era zelar pelo ritmo da produção. Então, aqui as funções. Substituía os escravos quando fosse necessário, controlava o transporte da cana para as moendas, garantia a manutenção e o bom funcionamento dos equipamentos. O ritmo da produção era controlado pelo feitor mor. Mestre de açúcar. Esse mestre de açúcar era o trabalhador mais bem pago no engenho, porque a qualidade do produto final, a qualidade do açúcar, dependia do conhecimento e da experiência do mestre de açúcar. Por isso que a todo momento ele ficava provando o caldo, e quando o melaço atingia o ponto, ele que dizia que já estava no ponto e que mandava tirar do fogo e encaminhava para a purga. Então, se o açúcar ficasse bom, graças ao mestre de açúcar. Se ficasse ruim, culpado é o mestre de açúcar. Outros trabalhadores, também livres, também especializados. O purgador administrava o processo de clareamento do açúcar. Os holandeses participavam desse processo de clareamento do açúcar, também do comércio de açúcar com o Brasil. Eu vou falar dos holandeses daqui a pouquinho. Caixeiro, no engenho, coordenava a embalagem do açúcar e retirava parte dos impostos que cabia à coroa.
Outro caixeiro na cidade se incumbia da venda do produto para os comerciantes que o levariam para o exterior. Os escravos. Os escravos tinham uma vida pautada pela violência, eram retirados à força da sua terra natal, então as famílias africanas, as nações africanas eram desintegradas, faziam os trabalhos pesados e insalubres, muitos deles contraíam doenças, tinham uma alimentação precária, castigos frequentes e eram tratados como peças, como mercadoria, como peça mesmo, não como pessoas. E no momento da compra, os senhores procuravam adquirir grupos de escravos de diferentes nações africanas para dificultar resistências organizadas. Uma vez por ano, os escravos recebiam roupas ou tecidos de algodão grosseiro e era comum haver nas fazendas os teares domésticos para fabrico desses tecidos. Essa tarefa de fabricar os tecidos, não em fábricas em si, mas produzir no tear, a tarefa era feita pelas escravas. Havia os escravos ladinos e os escravos boçais. Assim eles eram classificados. Os boçais eram escravos com maior dificuldade para se adaptar aos trabalhos, à língua, aos costumes da colônia e eram destinados às tarefas mais cansativas e repetitivas. E os ladinos eram considerados mais capazes para aprender as novas técnicas e manusear equipamentos mais complexos. E trabalhavam nas moendas, nas caldeiras, na casa de purgar, na casa grande, nas oficinas como olarias, carpintarias, ferrarias. Os escravos, então, desempenhavam muitas funções. A gente, nos livros de história, costuma encontrar, inclusive, a frase: os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho, porque eles sustentavam os senhores de engenho com seus trabalhos. Esses escravos, apesar da vida difícil, organizavam resistências. Mas eu não vou tratar dessas resistências aqui, porque eu vou tratar disso em um vídeo específico, só falando sobre escravidão no Brasil, e aí vou falar bem das formas de resistência. Uma curiosidade aqui, algumas partes do engenho, da unidade de produção. A casa grande era a residência dos senhores de engenho. Elas podiam ser térreas, mas as assobradadas, como essa aqui da imagem, que embaixo é sobrado e em cima residência, eram as mais apreciadas. Até o século XVIII, não eram muito luxuosas, tinham poucos móveis e poucos objetos decorativos, e a atenção especial era dada ao oratório doméstico ou à capela onde ficavam os santos de devoção das famílias. E a senzala era uma construção muito precária, na maioria das vezes, onde os negros ficavam para o descanso. As paredes eram de barro, cobertura com sapé, então sempre tinha que fazer reparos. O espaço individual era muito pequeno e as divisórias dentro da senzala eram de palha ou pau a pique. Então, nada de privacidade. E quando a gente fala em ciclo do açúcar no Brasil, a gente também fala sobre os holandeses, porque eles participavam do comércio açucareiro com Portugal. E aí, no século XVII, os holandeses invadem o Nordeste açucareiro 2 vezes. Por isso que eu vou tratar deles aqui. E essas invasões holandesas estão relacionadas também à crise do açúcar, à crise na economia açucareira do Brasil, mais um pouquinho para frente. Então, falando sobre holandeses no Brasil,
por que esses holandeses invadiram o Nordeste açucareiro 2 vezes no século XVII? Vamos voltar aqui ao século XVI para entender. No início do século XVI, a Holanda fazia parte dos chamados Países Baixos Espanhóis. Esses Países Baixos Espanhóis correspondem hoje à região que fica Holanda e Bélgica. Era uma região muito próspera, que se destacava por manufaturas, por indústria naval e marinha mercante. E esses Países Baixos Espanhóis pertenciam à Espanha, como o nome já sugere. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Henrique, faleceu sem deixar herdeiro. E teve uma disputa pelo trono. O vencedor foi um parente desse rei que morreu, o rei Filipe II da Espanha. O Filipe II, rei da Espanha, venceu a disputa pelo trono português e passou a ser o rei de Portugal. Então, o rei Filipe II foi, ao mesmo tempo, de 1580 até 1640, o rei da Espanha e o rei de Portugal. Como Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, a gente chama este período de 1580 a 1640 de União Ibérica ou União das Coroas Ibéricas. Filipe passa a ser o rei da Espanha e de Portugal ao mesmo tempo. E aí lembra que os Países Baixos, Holanda e Bélgica, pertenciam à Espanha. Para custear as guerras na Europa, Filipe II, rei da Espanha, aumentou os impostos cobrados nos Países Baixos espanhóis e, neste período, também houve perseguição aos protestantes que residiam ali nos Países Baixos espanhóis. A reação foi uma guerra dos Países Baixos contra a Espanha e, em 1581, teve a proclamação da independência e a formação da Holanda. A Holanda, então, inimiga da Espanha. E os holandeses, antes da União Ibérica, faziam comércio com o Brasil, com Portugal, participavam do comércio do açúcar. Depois de proclamar a sua independência, a Holanda, os mercadores holandeses, na verdade, criaram a Companhia das Índias Orientais para conquistar áreas que pertenciam à Espanha na Ásia. Eles se libertam da Espanha e vão tomar territórios que pertenciam à Espanha na Ásia. Filipe II ficou furioso e reagiu proibindo os holandeses de comercializar com Portugal e suas colônias. Os holandeses responderam a essa proibição de Filipe, criando em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, para invadir as colônias portuguesas na África e na América. Então começam as invasões holandesas no Brasil. A primeira invasão dos holandeses foi na Bahia. Os holandeses chegaram em Salvador em 1624, prenderam o governador português da Bahia e o substituíram por um holandês. Detalhe, a Bahia possuía muitos engenhos e era o centro político do Brasil. Era a capital do Brasil. A resistência luso-brasileira foi organizada pelo bispo Dom Marcos Teixeira e, como os holandeses eram protestantes, esse bispo dizia que a resistência luso-brasileira era uma cruzada contra os hereges. A estratégia de defesa foram emboscadas, se escondiam nas florestas e organizavam ataques surpresa. E a resistência ainda teve auxílio de forças militares enviadas pela Espanha e conseguiram vencer os holandeses, que bateram em retirada em 1625.
Mas, 2 anos depois, esses holandeses voltaram e saquearam o Porto de Salvador. Do Porto de Salvador levaram açúcar, algodão e pau-brasil. E na volta desse saque ainda capturaram a frota de prata da Espanha, que transportava a produção anual de prata do vice-reinado do Peru para a Espanha. Coloquei aqui para ilustrar a imagem do Forte de Santo Antônio da Barra, que foi construído no século XVII e conhecido hoje como Farol da Barra. É um ponto turístico na Bahia. Esse forte foi erguido em 1624 para defender a cidade de Salvador da invasão holandesa. Depois da Bahia, os holandeses invadiram Pernambuco e permaneceram por um tempinho ali. Desembarcaram no litoral de Pernambuco em 1630 e conquistaram Recife e Olinda até com certa facilidade. A resistência, os luso-brasileiros organizaram a resistência com a estratégia de destruir tudo que pudesse ser útil aos invasores e se retirar para o interior. E no interior também utilizaram a tática da guerra de emboscada. Mas os holandeses foram ajudados por moradores locais que conheciam bem a região e passaram a ser os donos do Nordeste. Porém, conquistaram a região, mas a situação da região era bem complicada, porque o gado, tinha muito gado morto, as plantações estavam queimadas, os engenhos estavam destruídos, os escravos em fuga. Tudo ficou desorganizado nas guerras da invasão holandesa e da resistência luso-brasileira. Então, para voltar a lucrar com o Brasil, os holandeses nomearam o conde Maurício de Nassau como governador dos domínios da Holanda na região em 1637. Falando sobre governo Nassau, o governador Maurício de Nassau adotou a política de conciliação de interesses. Então, assim que chegou, ele procurou fornecimento de empréstimos e créditos a senhores de engenho. Essa foi uma das primeiras medidas de Nassau, porque fornecendo crédito a senhores de engenho, eles compravam equipamentos e escravos para voltar a produzir açúcar. E os senhores de engenho davam o seu apoio ao governo Nassau. Nassau defendeu a tolerância religiosa, ele permitia práticas católicas, judaicas e protestantes livremente no Nordeste holandês. Inclusive, a primeira sinagoga do Brasil foi construída lá em Recife. E ordenou a tomada de importantes entrepostos de escravos do litoral africano. Nassau também incentivou artistas e cientistas no Brasil holandês. Ele empenhou-se em incentivar a produção cultural. Trouxe pintores que retrataram plantas, animais, pessoas e edificações no Nordeste do Brasil. Trouxe cientistas que se dedicaram ao estudo da região, documentaram a fauna e a flora. Trouxe médicos que estudaram doenças características da região. E trouxe letrados que escreveram relatos importantes para a compreensão da história do Nordeste holandês desse período. O governo Nassau estabeleceu sua capital em Recife e ali fez importantes obras como calçamento de ruas, aberturas de canais, drenagem de áreas alagadiças e construiu pontes, inclusive uma ponte que ligava o antigo porto a ilha de Antônio Vaz e esta ilha ao continente. Essa ponte é conhecida como Ponte Maurício de Nassau e é considerada a primeira ponte de grande porte do Brasil e a mais antiga da América Latina. Isso é uma obra de arte que retratava a ponte. Atualmente ela não tem essa aparência mais, já foram
feitas construções aqui que mudaram a paisagem. Enquanto os holandeses lucravam com o Brasil, com o comércio de açúcar aqui no Brasil, Portugal estava em crise econômica e ainda no período chamado União Ibérica. Lembra? O Filipe II, rei da Espanha, era ao mesmo tempo rei de Portugal. Então, os portugueses culpavam a União Ibérica pela crise em Portugal. E em 1640, esses portugueses promoveram uma revolta separatista e se libertaram da Espanha. Essa revolta separatista é chamada de Restauração. Dom João IV, da dinastia de Bragança, ocupou o trono português e firmou um acordo de paz com a Holanda por 10 anos. Então, fim da União Ibérica, os portugueses retomam o controle de seu país, tem um rei português de volta ao trono, separado agora o governo de Portugal e Espanha, e um acordo de paz com a Holanda por 10 anos. Em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais queria lucros com o Brasil e acabou retirando Maurício de Nassau do governo e enviando novos governadores para o Nordeste do Brasil. Esses novos governadores foram bem intolerantes, porque eles chegaram cobrando os empréstimos que Nassau havia concedido aos senhores de engenho. E aí, para aqueles que não pagaram as dívidas, teve punição. Os governadores confiscaram as terras dos senhores de engenho endividados e, no campo religioso, proibiram a fé católica. Os holandeses eram protestantes. Os senhores de engenho brasileiros reagiram às medidas desses novos governadores holandeses, promovendo a insurreição pernambucana. Numa série de batalhas, de conflitos, de lutas entre luso-brasileiros e holandeses, os luso-brasileiros tiveram vitórias importantes. Por exemplo, em 1648, teve a primeira Batalha de Guararapes, que foi vencida pelas forças luso-brasileiras. Nesse mesmo período, os portugueses e brasileiros conseguiram retomar os entrepostos de escravos da ilha de São Tomé e de Luanda e Benguela, em Angola, que estava em posse dos holandeses. Em 1649, os luso-brasileiros vencem a segunda Batalha de Guararapes, que é decisiva na série de conflitos entre holandeses e luso-brasileiros. E a luta se prolongou até 1654, quando os luso-brasileiros venceram os holandeses na Campina da Taborda, em Pernambuco, e os holandeses foram obrigados a deixar o Brasil. Em 1661, teve a assinatura da Paz de Haia entre Portugal e Holanda. E pelo Tratado de Paz, Portugal deveria pagar uma indenização de 4 milhões de cruzados aos holandeses. Em 62, a Inglaterra cobrou a ajuda militar e diplomática que havia dado a Portugal, tanto nas lutas contra os holandeses quanto nas negociações dos acordos de paz. E Portugal cedeu 2 de suas possessões à Inglaterra, Tanger, no norte da África, e Bombaim, na Índia, nessa cobrança de ajuda da Inglaterra. A Holanda perdeu o Brasil, mas não desistiu do negócio do açúcar. Os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas, Suriname e Curaçao, e passaram a fazer concorrência com o Brasil. Então, os comerciantes brasileiros e os senhores de engenho brasileiros ficam em uma situação complicada por causa desta concorrência com o açúcar holandês. E aí nós temos a crise do açúcar no Brasil.
Como essa crise se resolve é assunto de uma outra aula, que daqui uns dias chega para vocês. Para encerrar esse assunto aqui, então, vou falar um pouquinho sobre a Guerra dos Mascates, desse período também, e também da região do Nordeste, uma guerra entre Recife e Olinda. Por causa da queda no preço do açúcar, pela concorrência dos holandeses e por causa dos prolongados anos de guerra contra os holandeses, os senhores de engenho de Olinda ficaram endividados com os comerciantes portugueses. Os comerciantes portugueses, residentes em Recife, emprestavam dinheiro para os senhores de engenho residentes em Olinda. Então, os senhores de engenho eram os devedores e os comerciantes eram os credores. Senhores de engenho de Olinda, comerciantes de Recife. Os comerciantes de Recife, que eram os credores, cobravam juros abusivos e tomavam terras dos devedores. Isso virou uma rivalidade ferrenha. Os senhores de engenho, para ridicularizar os comerciantes, os apelidaram de mascates, que quer dizer vendedor ambulante que vende produto de baixo valor. Então, ao chamar os comerciantes de mascates, eles estavam debochando dos comerciantes. Daí o nome da guerra, Guerra dos Mascates, Guerra dos Comerciantes de Olinda, ou melhor, dos comerciantes de Recife com os senhores de engenho de Olinda. Apesar de ricos, os comerciantes tinham pouca participação política. Lembra que terra dava poder e prestígio. A maioria dos membros das câmaras municipais eram senhores de engenho, eram pessoas com posses de terras. Nas revisões historiográficas, nos estudos atuais, a gente já tem informações de que comerciantes também participavam das câmaras municipais. Mas neste caso aqui da Câmara de Olinda, na região só tinha a Câmara em Olinda. E essa Câmara de Olinda era dominada pelos donos de terras, pelos senhores de engenho. Os comerciantes de Recife pediram ao rei que o seu povoado fosse elevado à vila, ganhando assim uma Câmara Municipal própria, para que eles pudessem ter participação política. O rei de Portugal atendeu o pedido dos comerciantes e esses comerciantes ergueram em 1710 um pelourinho no centro de Recife. Aqui ao lado eu trouxe uma imagem, apesar de ser um pelourinho em Mariana, em Minas Gerais, eu trouxe só para ilustrar, para vocês entenderem o que é um pelourinho. Pelourinho é uma coluna de pedra ou de madeira, erguida em praça pública, e ela é um símbolo de autonomia. Então, o rei de Portugal permitiu a elevação de Recife à vila e os comerciantes ergueram um pelourinho que era símbolo de autonomia administrativa. Ao mesmo tempo, esse pelourinho também lembrava a escravidão, porque os escravos eram amarrados a ele para serem castigados publicamente. Os senhores de engenho reagiram destruindo o pelourinho dos comerciantes, e aí teve a Guerra dos Mascates entre 1710 e 1711. Senhores de engenho de Olinda contra comerciantes de Recife. Teve intervenção da metrópole nesse conflito e a vitória foi de Recife. Os líderes de Olinda foram punidos e esta foi a primeira vez que a coroa portuguesa ficou contra senhores de engenho, que eram os nobres da terra. Por hoje é isso, minha aula para por aqui e a continuação desse assunto vai ser com interiorização da colonização no Brasil e o ciclo do ouro. É isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Até a próxima!